noite, mais uma semana estamos aqui para a nossa sala de aula virtual. Enquanto aguardamos os colegas chegar, vamos ouvir a nossa vinheta de entrada dos nossos alunos, enquanto os demais chegam. Aguardo, assim que vocês vão chegando, eu vou liberando a permissão para vocês, tá? Enquanto aguardamos os demais colegas, vamos escutando nosso recado da Unifacvest.
Meus pupilos, estamos mais uma vez de volta com vocês. Hoje nós temos uma aula teórica, semana passada vocês tiveram uma palestra, e o professor palestrante da semana passada pediu um feedback de vocês. O que é que vocês acharam? Refletiram algumas coisas durante a semana? Foi importante a palestra, não foi? Então, eu preciso do feedback de vocês, tá? Se não querem ligar a câmera, liguem o microfone e me falem, por favor, tá? Vamos lá, quem quer falar primeiro? Quem assistiu semana passada? Ninguém do que está na sala de hoje assistiu? Tiago, foi bom demais, muito conhecimento. Vocês não têm acesso ao microfone, meus pupilos, para vocês falarem? Eu queria ouvir a voz de vocês. Estão sem microfone no meu computador. Ok. Então, assim, uma pessoa me falou que gostou, e os demais? Deixem só um recadinho para mim aqui, então, que eu vou lendo, tá? Que eu preciso passar para o professor, que ele também tem, né, precisa saber, para ele melhorar nas próximas palestras que ele vai dar sobre o assunto, tá? Quem assistiu, o que achou? Não gostaram. Amanda estava semana passada, Amanda? Não assistiram? João Vitor estava, que eu me lembro. Gostaram ou não? Permitir, Maurício. Bem-vindo, Maurício. Não estava, prof. Tinha um compromisso importante. Ok, Amanda. Quem mais assistiu a palestra quer dar um gostei? Sim, foi ótimo. Maria. Excelente aula, professora. Ah? Excelente aula, muito bom aprender sobre investimento. É. Dá uma visão diferente do que a gente tem de teoria, né? A prática, a pessoa que trabalha nisso dá uma visão diferente. E, assim, eu procurei trazer alguma coisa da área que pudesse interessar a vocês. Foi bom demais, deu para termos uma noção boa. Ok. Assim, para a gente sair um pouquinho daquele contexto só da teoria, né? E eu, ao menos, vi como uma forma de, se a gente quiser fazer algum investimento, alguma ideia diferente um pouco daquilo que a gente está acostumado, que eu particularmente, não tinha conhecimento de uma letra, que eu até anotei aqui, eu não me lembro qual é, que a gente pode fazer, que é um fundo de investimento. Eu não tinha conhecimento que era possível fazer aquilo. Eu achei que ter um valor fixo, alguma coisa, mas não tinha conhecimento. Então, para mim, também foi importante, sim. Em questão do artigo, hoje vocês têm o prazo para me entregar o artigo, né? Eu já recebi alguns, eu não tive tempo de olhar ainda, eu vou esperar receber todos, eu já fiz uma pasta, e depois que eu vou dar o veredito de vocês. Mas não é um veredito, assim, de castigar. Eu só preciso pedir licença para vocês, que às vezes tem gente que não está conseguindo acessar, eu preciso... só estou perguntando, seria o link, prof? Link no grupo, ajuda os professores dizendo que para a turma de engenharia da produção somos da primeira fase de administração. Tá. Agora, depois, mais tarde, eu passo. É que eu passo o link sempre no grupo de dúvidas também, eu passo sempre o link no material de apoio para vocês, eu passo o link na sala virtual, e depois tem um grupo de dúvidas que eu também passo o link para vocês, com medo que alguém possa ter problemas, certo? Então, a aula foi importante para vocês, né? Semana que vem eu vou trazer um outro palestrante que nós não escolhemos o assunto ainda,
mas é um professor da área de engenharia da produção, que trabalha com isso também, que trabalha na prática, que trabalha com alunos da graduação, de mestrado, de doutorado, com engenharia da produção. Então, também acredito que será de grande valia para vocês, tá? Correto? Concordo? Ok, sim. O professor confirmou comigo hoje que tem condições de participar semana que vem para vocês. Eu não defini o assunto que seria interessante ele abordar. Talvez, se vocês quisessem dar algumas sugestões de assuntos que vocês gostariam que fosse abordado, eu posso passar para esse professor, se vocês querem. Senão, eu deixei a critério do professor, que é da área da engenharia de produção, para ele palestrar para vocês semana que vem. Mas, se vocês querem dar sugestões, podem colocar aqui no chat, que a gente vai olhar, depois eu recebo toda essa relação de quem participou, as perguntas que foram feitas, as dúvidas, para que eu possa acompanhar. Certinho? Então, hoje nós vamos ter, praticamente encerrando o conteúdo que nós temos com vocês, praticamente, ainda nós estamos bem tranquilos com o conteúdo que nós temos. Talvez falte um pouquinho de cálculos da parte prática, mas a parte teórica eu tá super tranquilo, assim, tanto é que hoje vou dar 2 assuntos para vocês, porque como eu dei a palestra, vai ter uma palestra semana que vem, teria um assunto da semana que vem, e eu já vou abordar ele hoje, para depois a gente poder entrar em outros assuntos pertinentes também. Então, vamos lá para a nossa sala. Eu só preciso de um feedback de vocês, se vocês estão vendo direitinho, está tudo bem, me digam. Tá compartilhada a tela com vocês? Alguém me diz, por favor? Alguém liga o microfone e me diga. Sim? Sim? Ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. E a partir do momento que vocês querem me chamar, vocês me chamem, que eu vou dando atenção para vocês, e também, na medida que os colegas de vocês estão chegando e pedem para participar, eu peço licença a vocês para que eu possa permitir a entrada dos demais colegas. Então, vamos lá. Então, aqui tem a tela inicial, que é do curso, né, de Engenharia da Produção, o meu e-mail, para vocês fazerem contato, não esquecerem. Então, eu coloco todas as aulas, eu coloco o meu e-mail, coloco o dia da aula também, para que vocês possam acompanhar, e no momento, amanhã, quando eu liberar o link da aula de hoje para vocês, também eu coloco a aula ministrada do dia 1º de junho de 2020, então, para vocês também não se perderem. Essa tela aqui eu já passei para vocês, né, do recuperação econômica, principais, nós precisamos ser mais digitais, mais flexíveis, então isso aqui vocês já conhecem também, já passei para vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar conceitos de juros simples, juros compostos. Eu sei que vocês provavelmente já tiveram essa disciplina, mas está na nossa também, então eu tenho que dar sequência a ela. Então, nós sabemos que sempre que a gente possa precisar de dinheiro ou emprestar dinheiro, nós temos 2 modalidades de juros, que são os juros simples e os juros compostos. Os juros simples, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai, né, emprestar o dinheiro ou pegar esse dinheiro emprestado, para que seja definido qual é o tipo de juro que é. Porque se for juros simples, então eles são apenas acrescidos no capital inicial, não é juros sobre juro. Então, isso a gente precisa ver. Então, se a gente pega um valor X emprestado, esse valor a gente vai pagar um juro sobre ele. Então, tem a parcela fixa do valor que a gente pegou, e mais o juro mensal, mas não o juro sobre o juro. Então, por exemplo, se eu peguei R$100 emprestado, eu vou ter um juro que vai ser estabelecido sobre R$100, digamos que dê R$5 de juro. Então, o mês que vem, eu não vou pagar juro em cima de R$105, e sim somente em cima de R$100.
E aí, no final, eu pago o valor do meu empréstimo e mais os juros que deram nesse período. Então, isso se chama de juros simples. Não, e já os juros compostos são acrescidos e somados ao capital no fim de cada período de aplicação, formando, assim, a soma de um valor, também conhecido como juros sobre juros. Então, sempre que vocês ouvirem alguém que falar de juros sobre juro, nesse exemplo que eu citei para vocês, eu peguei R$ 100 e eu paguei o primeiro mês deu R$ 5 de juro, então no mês seguinte eu vou pagar juros em cima dos R$ 105. Isso se chama de juros sobre juros, porque eu calculei, eu estou pagando juro em cima do juro que eu já paguei no mês anterior. Só um pouquinho que tem gente chegando, só um pouquinho. Bem-vindo, William, boa noite. Já enquanto que os juros, enquanto que o crescimento dos juros sempre será na linear, né? O juro simples é na linear e o juro composto sempre é na exponencial. Então, o que é? Eu pago juro em cima do primeiro mês, juro sobre o meu capital, mais meu juro, no segundo mês em cima do capital mais o juro, no terceiro, assim sucessivamente. Então, nós temos como sendo juro exponencial. Portanto, um tem um crescimento muito mais acelerado que o outro, como o capital definitivamente, o valor que é financiado, seja na compra de produtos ou empréstimos em dinheiro. Então, isso é um fator muito determinante, principalmente para vocês que vão trabalhar também fazendo fluxo de caixa, fazendo orçamento. Então, isso precisa entrar, porque vai entrar no custo do produto de vocês. Isso é custo do produto. Se eu vou pagar juros sobre juros, aí vocês precisam ver, bom, vale a pena eu aumentar a minha produção? Se eu vou pagar juros sobre juros em cima do valor que eu preciso aumentar a minha produção? Agora, a minha produção vai cobrir esse custo de juro sobre juro? Bom, aí tem que ver, às vezes é um cliente muito antigo, que você não pode deixar de fornecer o produto, então pode até perder no primeiro momento essa taxa, esse custo de juros sobre juros, mas não vai perder teu cliente, que é um cliente fiel, de longa data, e que tem compras bem consideráveis, então aí precisa ser feita essa gestão em cima desses juros, tá? Porque o juro composto é uma bola de neve. Os juros compostos e taxas de equivalência, então, sempre que se fala em juros e essa taxa de equivalência, a taxa de equivalência, o que é? Eu contrato uns juros, eu não preciso necessariamente contratar um empréstimo somente no dia 1º e pagar no dia 30. Eu posso pagar uma taxa de equivalência. Isso é proporcional ao período que eu peguei, tá? Então, isso se chama de taxa de equivalência. Eu contratei um juro dia 20, agora do mês de maio, e vou pagar amanhã. Então, eu tenho esse período somente. Isso é equivalência, equivale ao período que eu peguei. Um outro dado muito importante que eu preciso ressaltar aqui é que os juros sempre são em percentuais, tá? Então, a gente precisa deixar sempre na mesma moeda, como a gente diz. Se eu estou trabalhando com tempo, com mês, eu preciso deixar o juro ao mês. Se o meu juro é 12% ao ano, eu preciso deixar ele ao mês. Como que eu faço para saber se é 12% ao ano, eu preciso deixar ao mês? É só dividir por 12, eu vou ter o valor dos juros. Só um momentinho que chegou mais alguém. Vamos lá, Milena. Bem-vinda, Milena. Vamos à nossa aula. Tá? Então, eu estava explicando que os juros sempre são em percentuais, ok? A forma de calcular ele, o resultado dele, sim, é em reais, mas a forma de calcular sempre vai ser em percentual. Então, os juros podem ser um aliado ou um vilão. É importante dominar os fatores que influenciam o seu cálculo e que são o capital, a taxa de juros e o tempo é o montante. Então, nós temos 3 fatores, que é a taxa de juros, o tempo
e o montante, e o capital inicial, né? Então, nós temos um capital inicial. Sempre que eu contrato um capital, eu tenho uma taxa de juros e eu tenho um tempo para pagar. E quando eu for pagar, eu tenho o montante, que é meu capital, mais os juros formam o meu montante. Ou também, se eu estou pedindo, se eu estou emprestando, eu tenho para receber. Então, emprestei R$ 100. Durante um determinado período, deu R$ 50 de juros. Então, no final, eu tenho um montante de R$ 150. Ao comparar os juros compostos com os juros simples, precisamos entender que o primeiro é calculado sobre o valor do exercício anterior, ou seja, sobre o mês que passou. Já o segundo é calculado sempre em cima do valor inicial. Os juros compostos terá maior crescimento com o passar do tempo ao comparar com os juros simples. Então, se eu vou emprestar dinheiro para alguém, eu preciso ter bem claro essa noção de juros simples e juros compostos. Se eu vou fazer o meu fluxo de caixa, se eu vou pedir dinheiro emprestado no banco, se eu vou pegar uma duplicata, também eu preciso conhecer quais são as modalidades de juros que eu vou pagar. Então, nós temos uma série de juros aqui, juros compostos, né? Que nós temos a nossa fórmula, que é o montante é igual ao capital. Olha aqui, é quando eu disse que é na exponencial, eu tenho, essa aqui é uma fórmula de sempre, tá? O montante, então, é igual ao meu capital, que eu vou pedir, lembra que eu pedi, que eu disse que era R$ 100. Essa aqui é a fórmula 1 mais I, por exemplo, se for 1%, vai ser 0,01. Ai, meu Deus, passei uma tela. E aqui o T é meu tempo, é na exponencial, tá? Então, primeiro resolve-se essa equação dentro dos parênteses e depois a exponencial, para depois fazer a multiplicação. Então, o capital é o primeiro valor investido, conhecido como capital, o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor de referência para calcularmos os juros com o passar do tempo. Já o juro é o valor da compensação para o rendimento. O que é o juro? É um aluguel, como se fosse um aluguel que eu estou pagando de um valor que eu estou precisando usar ou que alguém está precisando usar meu dinheiro. Quando uma instituição financeira faz um empréstimo, ela está abdicando-se de estar com esse dinheiro, assim como nós também. Se nós estamos emprestando, a gente está tirando de alguma forma, ou a gente não tem mais aquele dinheiro na mão, então a gente tem que ser remunerado por isso. A taxa de juros é a percentagem ou porcentagem, as duas formas estão corretas, tá? Cobrada em cima do capital de cada instante. Então, essa taxa de juros, como eu falei, é aquilo, o aluguel ou o valor que a gente paga é a remuneração do dinheiro. O tempo em que o capital ficará aplicado, então, ele será o tempo é inteiro. O montante é o M, é o valor final da transação. O montante é calculado pela soma do capital com os juros. Então, se eu quero saber o montante, eu tenho o capital que eu já conheço, que eu pedi, mais os juros que deu, vai ser o meu montante. Um exemplo aqui que eu coloquei, um capital de R$ 1.400 aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será o juro acumulado após 24 meses? Tá? Então, eu disse que é 7% ao ano e após 24 meses. Então, o que nós temos? Dados importantes aqui, ó. Lembram que vocês já, com certeza, já fizeram isso e vocês já... O pessoal da engenharia domina muito bem essas questões matemáticas aqui. Então, eu tenho um capital de 1.400, eu tenho uma taxa de juros de 7% ao ano, eu tenho o T, que é meus 24 meses, que é o meu tempo, né? Então, aonde eu tirei esses dados? Eu tirei aqui, ó. Um capital de 1.400 aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano. Qual será o juro acumulado após 24 meses? Note que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes, mas sabemos que 4 meses é igual a 2 anos.
24 meses é igual a 2 anos, então o nosso tempo é 2 anos, e que a taxa precisa ser escrita na forma decimal. O I é igual a 0,07. Então, como é que eu vou ter aqui o meu montante? Ó? Lembra essa foto que está pedindo? Qual é que eu vou ter no final, né? Qual será os juros acumulados? Eu estou pedindo os juros, então eu preciso calcular o montante. O meu montante, que é a taxa, aqui é o capital, mais a fórmula 1 mais I na exponencial. Então, o meu montante, o que é? Meu capital de 1.400, a minha taxa, que é minha fórmula 1 mais 0,7, aqui que é meu I, elevado na 2, que são 2 anos, tá? O M, como é que eu faço isso aqui, ó? Eu somo e elevo, né? Olha aqui, ó, somando os dois, elevei na potência 2, que eu vou ter 1,1449. Fazendo a multiplicação do meu capital, eu vou ter um montante de 1.602,86. Para encontrar os juros, temos que... Por que eu vou encontrar o juro? Qual será os juros acumulados após 24 meses? Então, vamos lá, para encontrar os juros, temos que juro é igual ao montante menos capital. Então, eu tenho aqui, qual é meu montante? 1.602, olha aqui, ó, 1.602,86, menos o meu capital, 1.400. Então, o meu juro foi 202,86. Isso aqui é barbadinha para vocês. Então, nós temos uma série de juros compostos. Depois eu vou dar alguns exercícios para vocês, para poderem praticar aquele exercício anterior. Então, nós temos uma série de juros compostos, né? Que a fórmula eu já passei também antes para vocês, o capital é o primeiro valor investido, conhecemos como capital o valor inicial da negociação, ou seja, ele é o valor da referência para calcularmos os juros no passar do tempo, né? Opa, eu voltei uma tela, meu Deus, ou tenho duas igual. Ah, eu voltei a tela, não passei, em vez de ir para frente, fui para trás. Ninguém me avisou, né? Que coisa. Então, na prática, o que nós temos? A diferença entre juros simples e juros compostos. Os juros simples utilizam uma fórmula diferente, que é apresentada para os juros compostos. Então, o juros simples é bem fácil. Eu tenho J, que é igual ao capital, vezes o juro, vezes o tempo. Isso aqui é meu juro simples. Então, vocês estão vendo por que é. O outro vai na exponencial, e o juro simples é só o capital vezes o juro vezes o tempo. O montante, que é o que nós terminamos de calcular agora, que é igual ao capital, a fórmula que nós temos, e na exponencial. Esse aqui é linear, e esse é na exponencial. Então, o juro simples é na linear, e o juro composto é na exponencial. A diferença entre o comportamento do juro simples e do juro composto, a curto prazo, é bastante sutil, mas no decorrer do tempo, os juros compostos são bem mais vantajosos. Vantajosos para quem? Para quem empresta, claro, não é para quem fica devendo, tá? Então, aqui eu fiz mais um exemplo. Já os juros compostos, pensando no mesmo valor e na mesma taxa, no primeiro mês, seu rendimento é calculado em cima do valor anterior. Por exemplo, primeiro mês, os 10% serão calculados em cima dos 500, gerando R$50 de juros, e um montante de 550. No próximo mês, os 10% serão calculados em cima do valor atual, ou seja, os 550, gerando juros de 55. E assim sucessivamente. Então, isso se chama de juros sobre juros. Então, se nós fizéssemos aqui uma tabelinha bem prática, né? Eu fosse calcular o juro simples, o juro composto, no mesmo valor, será que nós iríamos ter uma grande diferença aqui? Né? Em 2 meses, a gente já conseguiria ver a diferença, sim, com certeza, tá? Então, aqui só para exemplificar para vocês como é que a gente faz. Se eu quero saber a diferença, eu faço 2 tabelinhas, assim, uma do ladinho do outro, e faço o cálculo,
e apresento e chego às minhas conclusões, né? Aí, depois, passado disso, nós precisamos, que nós calculamos, a gente já sabe o que é juro simples, o juro composto. Nós temos também o capital de giro e o desconto bancário. Esse desconto bancário, normalmente, ele é para curtíssimo prazo. O que a gente faz nesse desconto bancário? Se desconta duplicatas. As empresas, quando fazem alguma negociação, elas já emitem as duplicatas do que é o boleto, o borderô, como queiram chamar, e elas colocam no banco, que tem um convênio com o banco, então eu posso emitir, por exemplo, eu emito os boletos lá para o meu escritório para o ano inteiro. Quando muda ali o ano, vira o ano, eu reajusto meus honorários e faço o boleto para o ano inteiro. E no banco, todo mês vai para o meu cliente, né? Todo mês vai os boletos lá para o meu cliente. Mas digamos que eu precise descontar algum desses boletos antes. Eu não vou ligar para o cliente e pedir para ele me pagar antecipadamente. Eu vou ligar para o banco e vou trabalhar com o banco. Eu vou dizer, eu preciso descontar tantos boletos bancários. Qual é a taxa de juro que você vai me cobrar para fazer isso? Aí o banco vai emitir uma taxa de juro que ela é normalmente bem mais cara que essa, até do juro composto. Ela é mais cara, porque é um dinheiro que eu preciso para o momento. Este momento às vezes é um grande negócio que eu estou precisando, ou pagar folha de pagamento. Chegou sexta-feira, por exemplo, se eu não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, que é obrigatório pagar até o 5º dia útil, eu vou ter que ir num banco e pedir dinheiro e pedir essa antecipação, ou antecipação de duplicatas, ou pedir um dinheiro emprestado. Então, esse tipo de capital de giro, desconto bancário, é para curtíssimo prazo. Então, quais são as vantagens de fazer esse tipo de operação? O processo é muito rápido e menos burocrático, porque o banco já sabe que vai receber, então eu não preciso apresentar negativo, apresentar balanços, apresentar uma série de outras questões, como se fosse para fazer um empréstimo, uma liberação de uma linha de crédito, alguma coisa para as empresas. Porque assim que chegar no prazo desses vencimentos, esses boletos serão descontados, né? Então, o banco ele tem as garantias. A desvantagem, taxa de juros mais elevadas do que as de outras linhas de crédito para as empresas, né? Então, são juros bem caros. Quem vai pagar isso não é meu cliente, eu que vou pagar, porque eu que estou precisando. Então, nós temos uma fórmula também para fazer, calcular esses descontos bancários. Nada mais é do que uma antecipação em dias do recebimento de um título, uma promissória, um boleto, realizado por um banco. O recebimento antecipado de um título não ocorre na sua totalidade, pois o banco cobra uma taxa administrativa pela realização da operação. Claro, o cálculo do valor a ser recebido é apresentado da seguinte forma. Então, aqui nós temos o VB, onde o VB é o valor descontado, valor resgatado ou valor resultante da antecipação. Então, digamos que eu tenho um boleto de 10 mil reais, ou um conjunto de boletos de 10 mil reais para receber semana que vem. Tá? O que eu vou ter, então? Eu vou fazer esse resgate antecipado, mas o banco vai me cobrar um valor de juros, de taxa administrativa, que eu vou receber, não vou receber os 10 mil reais, eu vou receber, digamos, 8 reais, estou fazendo aqui, jogando. Então, esse é o valor descontado, o VB é o valor descontado, o valor resgatado, tá? O N é o valor nominal dos títulos, então, esse meu N aqui, se eu colocar na fórmula, era os 10 mil que eu tinha. A taxa nominal de juros simples ao dia, porque são para dias. Então, se eu tenho uma taxa de X valor por mês, eu tenho que transformar ela em dias. O N é o período de antecipação dos títulos, geralmente em dias. Aqui nós estamos falando em dias. Então, esse desconto bancário, ele sempre é em dias. Tá?
Observação importante, as antecipações dos títulos geralmente ocorrem poucos dias do cliente pagar, então, por isso que as taxas são muito altas, tá? Porque a gente vai receber com, não é com prejuízo, é com uma diferença pela oportunidade, né? Eu precisava de um valor em determinado período, o banco eu não tinha, eu precisei me recorrer ao desconto antecipado dessas duplicatas. Tá? Também depois nós podemos fazer uma prática disso, mas isso é bem facilzinho. O valor presente, então, de um financiamento é um termo utilizado para indicar, como o próprio nome sugere, quanto um montante vale atualmente, né? Então, como o valor presente funciona? A percepção sobre o quanto um bem vale, incluindo a própria moeda, e se altera com o passar do tempo. Então, este valor que eu falei antes, que a gente vai buscar, ele se altera com o passar do tempo, ele perde valor. Então, por isso que nós temos essa taxa, este valor presente. O que ele vai ser? Eu preciso ser remunerada no presente que eu vou receber, porque ele perde valor. Então, qual é a diferença entre o valor presente e o valor futuro? O valor presente indica quanto um capital investido valerá no momento do resgate da aplicação, com base na soma do valor presente com o rendimento do investimento, já enquanto que o valor futuro é o resultado do valor presente com o aumento das taxas de juros, certo? Então, foi isso que eu estava falando antes, né? Então, o valor presente é o dinheiro que eu pego ou o dinheiro que eu empresto. O valor futuro é o valor que esse dinheiro que eu emprestei vai me remunerar lá na frente. Ou, conforme o professor da semana passada falou, eu tenho um valor X hoje, e quanto que esse valor vai me render lá no futuro? Com as minhas aplicações ou não, né? O quanto que eu vou resgatar. Então, o valor presente é um termo utilizado para indicar, como o próprio nome diz, o valor funciona. A percepção sobre quanto um bem vale, inclusive a própria moeda que altera, né? E aí, qual é a diferença, né? Que eu já estava falando para vocês, em outras palavras, o valor futuro é o resultante do valor presente mais acrescido dos juros. Então, nós temos também um fator muito importante, que é o que vocês precisam fazer, principalmente na disciplina de vocês, que vocês têm que trabalhar com o valor orçado e o valor realizado. O que é o valor orçado e o valor realizado? Vamos lá. Eu faço uma planilha de custos, eu faço uma planilha de investimentos e eu orço um valor. Eu orço um valor de folha de pagamento, eu orço um valor de gastos com banco, com empréstimos, com material de produção, com investimentos em máquina, isso é orçado. A partir do momento que eu acabei aquele período, esse orçamento realizado e orçado é recomendado que seja feito diariamente, mensalmente, semanalmente. Quanto maior o rigor desse controle orçamentário, com o orçado e o realizado, maior é a sua precisão. Porque imagina assim, ó, se eu vou fazer um orçamento para o ano de 2021 e vai começar o ano 2021, eu vou fazer o orçamento para o ano todo. Eu só vou verificar lá no final de 2001 com o efetivamente realizado, a diferença que houve entre um e o outro. Aí eu vou passar um ano tendo problemas na minha produção, eu vou passar um ano tendo problemas em alguns setores, porque eu deixei só para fazer o comparativo entre o orçado e o realizado no final do ano. A gente sabe que é difícil fazer esse controle diariamente, mas o recomendado é
ou então, no mínimo, uma vez por semana, entre o orçado e o realizado. Então, se eu tive problemas, eu tenho pouco tempo de perda entre o orçado e o realizado. Um exemplo de um orçado e realizado. Vamos imaginar que eu orcei lá na minha produção gastar, um exemplo hipotético, 10 mil reais de folha de pagamento, de salários. 10 mil reais. Mas entrou pedidos, e eu tive que pagar uma quantidade que não estava no meu orçamento de horas extras. As horas extras, vocês sabem que elas têm um acréscimo de 50% no horário normal e de 100% em feriados e após as 22 horas, em finais de semana. Então, eu tinha orçado 10 mil reais. Só que agora, quando eu fui fazer o pagamento, chegou a 15 mil reais. Então, a diferença entre o orçado e o realizado deu 5 mil reais. Muito bem. Agora, essa minha venda que eu realizei em função de ter esses 5 mil reais de custo adicional na mão de obra, cobriu? Foi o suficiente para mim fazer tudo isso? Isso tem que ser revisto. Então, lá eu tenho na minha tabela de produção o orçado e o realizado de todos os itens, né? Aqui na minha disciplina se fala de financeiro, mas a tua produção lá também pode ser em termos de produtos, de compra de produtos. Eu tenho um orçamento de compra de um determinado produto e eu, no final da semana ou no final do mês, eu vou ver que era orçado em 1 milhão e eu paguei 2 milhões ou 1 milhão e 800 daquela produção. Por que houve toda essa diferença? Aí valeu a pena. Então, essa é a diferença entre o orçado e o realizado. A gente pode ter, assim, N planilhas que podem ser feitas, não tem necessidade de um software de gestão, isso pode ser feito numa planilha de Excel, esse controle orçamentário. Aí eu vou ver, eu posso fazer uma estimativa ainda junto com a matemática, com a questão financeira. Essa minha linha de produção está tendo vantagens? Ela está me dando retorno financeiro esperado no meu caixa, segundo o orçamento que eu fiz no começo do mês de maio, por exemplo. Eu só fui rever a planilha hoje, tá? Eu fiz um orçamento no mês de maio de caixa, de folha de pagamento, de tudo que eu precisava lá na minha produção. E eu somente hoje que eu fui verificar, e eu passei o mês inteiro estourando todo o meu orçamento. E agora, o que eu vou dizer lá para o meu superior? Eu sou o gerente da linha de produção. O que eu digo lá para o meu setor, para o meu financeiro? Eu vou explicar o quê? Eu não tive tempo de olhar, não tive tempo de corrigir os processos, não tive tempo de verificar onde estava tendo desperdício de material, aonde estava acontecendo. Então, se eu fizesse isso diariamente, aí eu posso comparar na sexta-feira com hoje, eu posso comparar hoje com amanhã e assim sucessivamente. Então, eu vou tendo esses controles diários e também eu posso depois calcular um desvio padrão, uma média, a variância para verificar aonde está o meu erro dentro desse meu orçamento entre o realizado e entre o orçado e o realizado. Sabe que primeiro se orça, depois se realiza. Aí, para traçar metas e objetivos que acarretem impactos financeiros, a empresa é preciso antes analisar as condições do caixa e se as reservas de dinheiro são capazes de comportar as diversas movimentações de contas a pagar e contas a receber.
eu sei que existe um grande conflito entre a parte quando a gente fala de indústria, principalmente, na parte produtiva com a parte contábil, com a parte financeira. O que o pessoal da produção diz assim, ó, o pessoal do financeiro não está liberando produto. O pessoal do financeiro diz, o pessoal da produção pensa que dinheiro dá em árvores, eles chegam aqui e querem produto. Então está faltando um orçamento e uma organização da parte produtiva também, e esses setores são os gargalos da empresa, tá? A parte produtiva da produção, que faz o rendimento, que faz render, a parte financeira, que tem que cobrir os financiamentos, que tem que pagar salários, que tem que pagar fornecedor, que tem que pagar produto, que tem que pagar tudo. E aí, se os dois setores não andarem conjuntos, é impossível. Não tem como gerir um negócio e fazer ele dar certo. Uma visão antecipada pode evitar que os projetos sejam engavetados antes mesmo de serem experimentados. Isso daqui, o que é? Eu tenho um projeto maravilhoso lá na minha produção, mas não tenho conhecimento nenhum do financeiro, não tenho conhecimento de nada, eu fiz o projeto sem consultar ninguém. Então, esse projeto vai ser engavetado, com certeza, porque você não conhece, você não sabe o quanto vai necessitar de gastos para ele e o quanto, né, é importante haver um orçamento. Né? Outro fator que evidencia a importância do orçamento é a possibilidade de relacionar ações realizáveis e os custos atribuídos a cada uma. Então, assim, ó, está ainda grifado aqui em pretinho, aqui maior. A importância do orçamento é, sim, muito importante, mas eles têm que andar juntos e conhecer os custos, porque isso vai compor o custo do produto depois, lá no final. Não adianta eu querer comprar toneladas e toneladas de produto agora, um exemplo, se eu estou importando, e o preço que está o dólar, o preço que está o euro, aonde que vai, como é que vai ficar meu produto? Como é que vai ficar o custo do meu produto? Meu produto tem competitividade? Não adianta eu comprar, eu preciso ver que se eu comprar, se o meu produto vai ser competitivo com isso. Se não for, não adianta eu estar gastando dinheiro, gerando estresse, comprando produto e deixando guardado, não vai ser competitivo, então por que eu vou guardar? Né? Tem que ser repensado. Daqui a pouco, eu vou comprar de outro fornecedor, vou importar de outro país, vamos ver quem me oferece as melhores condições. Então, que diz, afinal, qual é a diferença entre o orçado e o realizado? Quanto a empresa pretende desembolsar ao longo de um trimestre, um semestre ou um ano para se manter ativa no mercado e colocar em prática os planos de inovação, expansão, prospecção e fidelização. Isso aqui, ó, então, ó, no trimestre, quanto a empresa pretende desembolsar? Estão vendo que aqui é tudo dentro de um tempo curtíssimo, um ano. Um trimestre, um semestre, um ano, para se manter ativa no mercado e em prática, os planos de inovação, expansão e a fidelização. O que é? Se eu tenho meus clientes, eu tenho meus fornecedores, eu tenho uma fidelização. Quanto me custa isso para me manter? Então, aqui, esse orçamento de curtíssimo prazo é um grande problema em todas as empresas, em todas as organizações, em todos os governos, em todas as esferas. Quando a gente pensa somente de curtíssimo prazo, é como se a gente estivesse pensando só no nosso umbigo. Eu não tenho plano de expansão, são só agora, para uma empresa fazer um orçamento para um ano, é muito pouco. Não dá, a gente não tem condições de planejar o crescimento da empresa. Então, a gente precisa ter uma dimensão dos valores,
é primordial para determinar como serão os projetos, quais serão os profissionais envolvidos e quais as estratégias a serem utilizadas, né? Então, aqui, eu preciso determinar pessoas que sejam, pessoas que conheçam, principalmente ambas, né? Que tenham uma noção do que é o orçado e o que é o realizado, para que possam fazer projetos de forma adequada e sem complicar, sem comprometer a competitividade do produto. Vocês sabem que hoje o preço não define o produto. Talvez. Qualidade, sim. Então, quanto custa essa qualidade? Então, aí que está o negócio. Eu vou competir com qualidade, eu vou competir com produto, eu vou competir com preço. Depende o teu ramo de negócios. Depende o teu share, o teu negócio, qual é? Se eu estou competindo com preço, então eu vou ter que comprar produtos muito baratos. Então, o meu orçado e meu realizado aqui, bem complicado. Se eu estou competindo com qualidade, então, ok, meu cliente só trabalha com qualidade. Este é o melhor cliente que a gente tem para trabalhar, porque ele não está muito preocupado com o quanto ele vai pagar e sim com a qualidade. Então, a gente precisa conhecer o share de cada empresa, mas sempre atento à questão do orçado e do realizado. Eu não posso, o pior tipo de projeto, de planejamento, enfim, de orçado, é este daqui, de um ano, de um trimestre, né, de um semestre. E quanto maior esse controle entre o orçado e o realizado, quando dia a dia, com certeza melhor será o desempenho da empresa. O orçado já, o sucesso de uma empresa gira em torno das ações diferenciadas, promovidas, que fazem dela uma referência no mercado. No caso de uma empresa, os excelentes serviços prestados, a execução de um bom projeto que garantam a maior visibilidade e rentabilidade. Então, como eu falei anteriormente, eu tenho que atender o meu cliente, sim, eu orcei o produto por um valor, agora eu vou ter que arcar. Eu paguei mais custos, bom, aí eu tenho que rever, fazer uma projeção de quanto que eu perderei se eu deixar de atender esse cliente, o quanto que eu vou perder se eu atender ele e arcar com alguns prejuízos, né? Então, são todas essas questões que precisam ser cuidadas. Para alcançar esse patamar, é necessário ter recursos, capital e mão de obra, capital, dinheiro e mão de obra especializada. Vocês, na parte de engenharia, vocês são profissionais muito requisitados em todo e qualquer mercado de trabalho, porque vocês têm as características principais, vocês são, na parte de engenharia, vocês têm que conhecer matemática, vocês conhecem o mercado, vocês conhecem produtos, vocês sabem trabalhar com um orçamento, com o realizado, vocês têm essa facilidade e essa flexibilidade, né? Então, assim, quem trabalha isso daqui não vai ter problemas e as empresas estão atrás de vocês, com certeza, sempre. Quando dizemos que a empresa deve planejar suas ações, não basta ter insights criativos, mas transformar as ideias em um fluxo palpável relacionado às despesas mais diversas. Então, o que é isso daqui, ó? Eu tenho uma grande ideia. Sim, o que adianta a tua grande ideia se não sai da tua cabeça e não vai para o papel e não sabe como colocar ela em prática? Não resolve. Então, o que são fatores que precisam ser observados e que, por vezes, levam à falência de um negócio? Salários, horas extras, bonificações,
investimentos, equipamento, treinamento e material. Isso tem dois pesos e duas medidas, né? Quando dizemos que a empresa deve planejar as suas ações, não basta ter um insight, né, para transformar ideias. Eu preciso conhecer tudo o que vai acontecer dentro disso aqui, os reflexos, os meus investimentos, o que isso vai me dar de retorno. Esse pessoal que eu tenho, esses salários, esse pessoal aqui está sendo bem remunerado para atender a minha empresa. As horas extras que esse pessoal está fazendo, efetivamente, elas são necessárias? Será que esse pessoal aqui pode não estar bem remunerado e eles estão fazendo horas extras para compensar essa remuneração? Eu vou dar bonificações para a produção. Ok, muito bem. E aí, as pessoas só produzem se tiverem bonificações? Os investimentos, equipamento, treinamento, material. Aqui, investimentos. Do que adianta comprar uma super máquina que faz um robô magnífico lá dentro para colocar dentro de uma produção, se eu não tenho treinamento para esse pessoal trabalhar com ele? Eu não tenho equipamentos necessários, eu não tenho material para suprir as necessidades desse meu robô, essa minha máquina que eu estou colocando lá. Isso vocês precisam saber fazer. Vocês precisam fazer essa avaliação, e aí vocês são as pessoas que vão sentar lá junto com os seus gerentes, junto com os financeiros, e vão discutir isso. Eu estou fazendo um investimento, estou imobilizando todo o meu dinheiro, estou fazendo um investimento numa máquina, e aí essa máquina, quem vai trabalhar? Tem alguém para trabalhar? Eu vou conseguir essa pessoa no mercado para trabalhar? Essa máquina vai me dar um retorno? Eu vou ter matéria-prima suficiente para ter essa máquina trabalhando? Eu preciso ter uma prévia das despesas, que gera uma simulação que permite aos gestores analisar a viabilidade dos projetos, tornar as decisões pautadas em dados concretos. Não é assim, eu acho, eu penso, eu acredito, eu vou ver. Isso não tem como, não funciona. Então, eu preciso, quanto mais os riscos são minimizados, menor a escala de erros. Tá? Porque quando você começa com um erro, o erro vai se gerando e vai indo, e os custos vão sendo cada vez maiores. Já o realizado, então, é o resultado da efetivação de tudo que foi orçado, ou seja, à medida que o tempo é estimado para a conclusão de um processo, vai passando, os valores são computados e relacionados às previsões. O ideal é que seja próximo entre o orçado e o realizado. Um exemplo, tá? Vamos pegar aqui, digamos que eu tenha orçado, como eu falei primeiro, R$10 mil de salários. Eu gastei R$15 mil. Eu tenho uma diferença percentual de quanto? Entre o orçado e o realizado. Então, o que eu tenho? Eu tenho R$10 mil, eu gastei R$15 mil. Eu posso fazer uma simples conta, né, em percentual. Eu gastei quanto? 66% a mais. Esse 66% supre a minha necessidade? O meu retorno vai ser esse daí? Ou foi somente para cumprir um projeto que eu tinha e que eu não podia perder o cliente? Ou vai ser todos os meses isso? Aí vocês precisam analisar. Quais são as vantagens do controle? Vamos lá. Quais são as vantagens do controle orçamentário? Evitar surpresas ou prejuízos. O orçamento tem a missão de prever as despesas, prevenir a agência. Quando se fala agência, a empresa, enfim, seja ela de todos. Quando se fala agência, todos os níveis de empresa, tá?
quanto possível prejuízos, né? Quanto possíveis prejuízos, no comparativo entre o orçado e o realizado, qualquer instabilidade será mais facilmente identificada. Então, voltando lá bem no comecinho da minha fala, que eu dizia, faço diariamente esse controle. Então, eu minimizo no começo o problema, o começo do meu orçado e meu realizado. Isso faz com que a atuação da empresa seja mais confiante, mesmo diante da competitividade e das oscilações econômicas. O que eu coloquei aqui? O exemplo da Covid-19. Tá? Então, as oscilações econômicas. Qual empresa faz um orçamento que está previsto uma oscilação do mercado, da economia? Pergunte para vocês mesmos onde vocês trabalham, ou aonde até mesmo nós, quem de nós faz uma programação para evitar oscilações da economia? Eu ganho pouco, tudo bem, eu ganho pouco, eu tenho que viver com o pouco que eu ganho, eu tenho que adequar o meu orçamento no pouco que eu ganho, eu tenho que pensar numa oscilação da economia. Aí, assim, as grandes empresas, aqui no Brasil, que eu me lembro e que eu li, a Natura tinha um orçamento, finanças para 3 meses, tinha uma previsão de uma oscilação econômica para 3 meses. Se ela ficasse 3 meses fechada, ela tinha condições de suprir todas as suas necessidades por 3 meses. Então, vocês vejam, a Natura é uma empresa muito grande, muito grande. Então, ela, por 3 meses somente. Então, as empresas não têm a cultura de fazer guardar dinheiro ou trabalhar com uma oscilação do mercado. Isso aconteceu agora com a Covid, para todas as empresas, todas as pessoas que não fizeram economias, que não tinham as suas economias para ficar 30 dias sem receber ou 60 dias sem receber, chegou no final do mês, não sobrou dinheiro. Então, isso é uma cultura de não fazer esse controle pensando na oscilação da economia. Então, segundo os especialistas, as empresas deveriam fazer uma oscilação, uma estratégia, uma contingência de valores, se programar já no seu custo do seu produto para uma oscilação de mercado de 5 anos. Porque as crises são cíclicas. E aí, é por isso que quebra muitas empresas, porque não se tem essa cultura econômica de fazer esse controle orçamentário para enfrentar oscilações econômicas. Tá, então, o que é importante nesse caso? Uma criação de uma base de informações, como a gente estava falando. O que essa base de informações contempla? Só um pouquinho, deixa eu só ver se algum aluno que está chamando. Não estou conseguindo acessar o link. Bom, agora já estamos terminando. Então, a criação de uma base de informações, o que é essa base? Uma planilha do Excel, esse acompanhamento dia a dia, semana, mês, ano, revendo esse planejamento para enfrentar oscilações econômicas, construção de indicadores de desempenho. Esse indicador de desempenho não são só financeiros, são produtivos, são da parte de produção. Eu posso criar planilhas onde eu utilizo a questão da estatística. Eu posso ver a variância, o desvio padrão eu posso calcular o desvio padrão de todos os meus funcionários, né? Eu posso fazer a média de produção lá na minha indústria é de, sei lá, 10 peças por dia de um determinado produto, a média. Mas tem um que produz 20,
o outro que produz 7, um que produz 8, que produz 13, que produz 14. Se eu fizer por linha de produção, por funcionário, e calcular o desvio padrão e a média, a variância desses ali, eu vou conseguir identificar qual é o funcionário que tem uma média produtiva que me rende mais. Não adianta a pessoa produzir 20 peças por dia, uma vez na semana. Então, aí eu tenho que verificar isso. Então, isso é um controle que precisa ser feito. E aí, outra questão, por que usar ferramentas de gestão financeira na empresa? Bom, quem não tem condições de fazer esse controle via planilhas, ou que não tem tempo, existem ferramentas que fazem esses controles de gestão financeira. Sim, é feito, e daqui a pouquinho esse investimento vale muito a pena. Então, essas são ferramentas de gestão financeira. E todos esses processos que eu passei para vocês é uma ferramenta de gestão financeira, só que é uma ferramenta sem um software. Você mesmo vai buscando essas informações, você vai construindo essas informações. Lá na tua linha de produção, com certeza sai. Saíram tantas peças, produziu tanto. Então, isso existe, sim. A automação e sistematização dos processos. Se eu tenho a construção de indicadores, eu posso ver em qual linha meus processos não estão saindo ou estão saindo com defeitos. Eu tenho uma forma automatizada, porque às vezes foge um pouco o controle das pessoas, né? Então, isso também é importante. Então, melhorar o controle financeiro não é apenas planejar o orçamento, mas acompanhar diariamente o desempenho, considerando o orçado e o realizado. Um comportamento visionário de quem seja ofertar bons serviços ancorados em um excelente gerenciamento. Então, aqui ainda deixei marcadinho em azul para vocês, que é muito importante isso. Então, não adianta eu só ter e não fazer análise do que está acontecendo no orçado e no realizado. Então, eu tenho aqui uma prática para reflexão com vocês, né? E que eu pergunto assim, se eu gastar 10 centímetros de tecido a mais por dia numa fábrica de jeans, isso vai me dar uma diferença? Num dia pode não dar diferença. 2 dias, 3 dias, em 1.000 peças, enfim. Quanto vai me dar de diferença isso? Então, eu preciso, por isso que é necessário ser medido. Nossa, está quase acabando o nosso tempo. Tá, então, eu tenho aqui que eu já disponibilizei no e-mail de vocês, agora de tarde, no e-mail de vocês, não, na sala virtual. Esse material aqui, o que é? É uma proposta de trabalho, é um modelo matemático, então, o que é? Envolve tudo isso que nós vimos hoje, tá? É o controle, a quantidade de peças, o que eu preciso fazer e a forma como eu faço. Isso aqui é uma modelagem, uma descrição das modelagens matemáticas, né? Então, aqui tem um exemplo, que é um modelo de calça jeans, né, que está sendo feito. Aí tem todas as peças que todos os itens de um por um que vai no material dessas calças, tá? Todos eles, o quanto custa, como que eu faço essa transformação usando a medida, metros, linha, tudo isso bem detalhadozinho, como que se faz isso, de cada um deles, ok? E vocês vão fazer isso para semana que vem, tá? Então, tá no material de vocês, eu só trouxe aqui, isso aqui é a aula prática. Como é que está sendo feito isso daqui? E agora eu vou colocar uma pimentinha no final desses, aqui tem todos os dados necessários, vou colocar uma pimentinha no finalzinho dessa atividade de vocês, o qual seja, ó, conclusão, as referências bibliográficas, né? O qual seja
Depois que vocês terminaram de fazer tudo isso aí, vocês descobriram que foi desperdiçado 5% na produção. Tá? No geral, foi desperdiçado 5%. Aonde é que vocês iriam recuperar e constatar que houve desperdício de 5% nessa produção? Isso aqui eu que estou colocando para vocês, tá? O que vocês vão fazer para recuperar esse 5% na produção de vocês? Ou houve um desperdício na produção de 5% de material. O que é que vocês vão fazer para recuperar esses 5%? Tem alguém ali ainda? Estou vendo 16. Falei demais hoje, né? Falem comigo, por favor. Alguém, por favor, fala comigo. Vocês deixaram os microfones desligados, foram tomar cafezinho, fazer um quentão, comer um pinhão assado. Dúvidas? Quem dera, prof, por quê? Vamos lá, dúvidas? Alguma dúvida? Oh my God, ninguém fala comigo. Tudo ok, tudo certo. Todos me entregaram os artigos hoje, então já mandaram, tem até a meia-noite, tá? Quem não mandou agora tem até meia-noite para mandar. Oi, professora, eu mandei no e-mail. Não sei se a senhora já recebeu. Ah, para mim responder para vocês de quem eu recebi? Isso? Eu mandei no e-mail da senhora, não sei se a senhora já recebeu, não sei se o e-mail é certo. Se a senhora puder confirmar o e-mail. Qual é o e-mail que você mandou? Quem que tá? Eu estou falando com quem? Com o Matheus, Ricardo? professor. Matheus? Matheus. Matheus, você mandou em qual e-mail? Só um minuto aqui, professor, eu vou ver, só um minuto. Eu não me lembro de Matheus. Ô, Até ao professora, menos a. Hã? somente um do grupo mandar, né? Sim, é um só do grupo que manda, mas eu não me lembro com o nome de Matheus. Tem que ver quem foi que ficou responsável para mandar. Amanda, eu recebi de Amanda, sim, eu recebi da Amanda, eu me lembro. Isso que me lembro. O e-mail que vocês devem mandar está nessa primeira apresentação aqui, ó. Vou trazer ela aqui de novo, tá? Vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Este daqui. Alguns me mandaram no meu e-mail antigo, não tem problema, mas esse é o e-mail que a faculdade pede que todos os comunicados com o professor e trabalho seja enviado por este daqui. prof.beatriz.bisotto@unifacvest.edu.br. E assim, eu falei de tarde, eu não me lembro com quem que eu falei. A ideia do artigo não é assim sacrificar vocês, é que vocês busquem um pouco de conhecimento fora daquele que a gente está do nosso dia a dia, do conteúdo de sala de aula, né? Como eu falei ainda na semana que passou para vocês, o professor é só 20%. O professor é só, ele mostra os caminhos, vocês trilham os caminhos sozinhos, né? Então, vocês são os 80%. Professora, eu Fala. mandei dia 30 de maio, mandei nesse daí. Neste daqui? Dia 30 Isso, foi aham. sexta-feira, né? Foi Isso, aham. sexta? Como eu não olhei desde sexta-feira, eu não tive tempo de olhar, porque eu precisei viajar no final de semana, passar o final de semana com meus pais, que não estão bem de saúde, então eu passei todo o final de semana com eles. Aí lá não tinha internet.
Como é que é o nome, Matheus e quem? Matheus, é você e quem, Matheus? Matheus? Para mim verificar quem me mandou ou não. Vocês não estão me ouvindo? É eu, o Antônio, o João Antônio, João, e o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Você Isso. mandou neste e-mail aqui na sexta-feira, né? Dia Isso, 30. aham. Não, 30 foi 30 de maio. sábado. Aham. 30 foi sábado. Ah, não olhei, não olhei. Porque eu cheguei em casa ontem de noite e não tive Na tempo de verdade, eu olhar. mandei nos dois, professor. Eu mandei nesse e no outro, que eu acho que é Gmail, né? Acho que é isso. É, Mandei esse da FACVest e no outro. e no Gmail, tá. Matheus, eu vejo. O título do teu trabalho, como é que era? Tu lembra? É como os custos logísticos influenciam na administração empresarial. Uhum. Chicos. Tá. Eu vou Obrigado, senhor. verificar. Oi? Fala. Obrigado. Ah, eu que agradeço a vocês. E assim como eu disse para a menina hoje de tarde, a ideia é construir juntos. Ah, vamos ter que fazer, vamos publicar, vamos colocar num evento, daí eu vou chamar vocês, olha, vocês concordam? Vamos trabalhar um pouquinho mais em cima disso, daquilo, melhorar o referencial, melhorar o estudo. Então, a ideia é essa, não é de punição, a ideia é de construção de conhecimento mesmo, tá? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos que eu vou avaliar tudo isso, com certeza. A única coisa que eu não. A única coisa que eu não tolero é os plágios, aí não tem jeito, né? Mas quem não fez plágio, esses com certeza vão ter bons olhos e a gente quer continuar e fazemos um bom trabalho. A ideia é essa, sempre foi. Tá? Então, semana que vem, nós vamos ter um palestrante que vai falar para vocês também, novamente, tá? Aí a gente vai unindo a teoria com alguém que pratica, com alguém que entende do ramo, e a gente vai construindo conhecimento dessa forma. Se ninguém tem mais nada, eu daria prof, ativado, vai ser para qual? Quando? Ah, essa atividade para vocês, até semana que vem, a gente pode discutir um pouquinho antes do palestrante entrar, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, essa atividade semana que vem. O que eu quero é que vocês pratiquem. Tá? Então, se vocês não têm mais perguntas, eu estaria terminando a aula de hoje no horário das 20 horas exatamente. Mais alguma pergunta? Então, um beijo no coração de todos. Até semana que vem e fiquem com Deus. Beijo. Tchau.